Hoje eu quero propor uma reflexão séria, e sim, com tom de indignação, sobre o que parece ser, no mínimo, uma grande contradição política no Brasil. Há exatamente um ano, no início de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista à CNN Brasil, afirmando que se tornou inelegível após se reunir com embaixadores no Palácio da Alvorada. Um encontro que, segundo ele, fazia parte das atribuições institucionais de um chefe de Estado. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi diferente. Considerou que houve abuso de poder político e uso indevido da estrutura pública para questionar o sistema eleitoral. Resultado: inelegibilidade. Agora, avançamos para 2026. Carnaval. Avenida lotada. Escola de samba, exaltando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com referências simbólicas ao Partido dos Trabalhadores. Homenagens diretas. E, segundo críticos, uso de dinheiro público em um contexto que muitos enxergam como promoção política antecipada. Soma-se a isso encenações e ironias contra Bolsonaro durante o desfile. A pergunta que ecoa é simples. Se reunir com embaixadores foi considerado ato com impacto eleitoral suficiente para gerar inelegibilidade? Se eu não for candidato, por uma perseguição de um ministro, que diz que eu abusei do poder político ao me reunir com embaixadores. E a segunda inelegibilidade, abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de setembro, deixei minha faixa lá na palanque e fui num carro de som, que era do Cila Malafaia, e falei para quase 1 milhão de pessoas. Não gastei um centavo naquilo. Não usei a estrutura do 7 de setembro para falar com o povo que estava ali fora. Isso daí é uma negação à democracia. Quem deve escolher o seu representante é o povo, e não um ministro do TSE. Então, sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina e o Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos com a acusação: atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar o carro de som e criticar o Maduro. E o Maduro, e lá, você só conseguiu descobrir, né, que houve fraude porque o Maduro aceitou há 2 anos, num acordo lá com os Estados Unidos e com a oposição, de ter o voto impresso. E ele riu, né, aceitou o voto impresso e afastou 2 pessoas por inelegibilidade. Já na Nicarágua, é um pouco mais sincero, lá o Ortega. Ele não afasta, nem torna inelegível. Os 7 opositores estão na cadeia. Vamos fazer eleições sem oposição aqui no Brasil? Que sem eu na direita, hoje em dia, não é oposição. Por quê? Eu evito falar nomes, tá certo? Mas eu entendo que é um direito meu disputar a eleição. Eu fui caçado, perseguido o tempo todo. E o último ato dentro da justiça eleitoral foram as inelegibilidades. O que dizer de um espetáculo de proporções nacionais, televisionado, com forte carga simbólica e política, há poucos meses de um processo eleitoral? Estamos diante de pré-campanha? É promoção institucional legítima? É manifestação cultural espontânea? Ou existe sim um desequilíbrio na régua usada para medir situações semelhantes? O ponto central não é apenas Bolsonaro ou Lula. O ponto é a coerência institucional. A lei eleitoral brasileira é clara ao vedar propaganda antecipada que configure pedido explícito de voto ou promoção pessoal fora do período permitido. A discussão técnica passa por critérios objetivos. Houve pedido de voto? Houve gasto público direcionado com finalidade eleitoral? Houve benefício direto à imagem do presidente enquanto pré-candidato? Mas politicamente, a percepção pública pesa. Quando um lado sofre sanção severa por determinado comportamento, e o outro parece atuar em cenário semelhante, sem consequências imediatas, nasce o sentimento de 2 pesos e 2 medidas. E isso corrói a confiança nas instituições. Carnaval é cultura. Escola de samba tem liberdade artística. Mas quando há financiamento público e exaltação direta de um chefe do executivo em contexto pré-eleitoral,
A linha entre cultura e propaganda pode ficar tênue. E democracia depende justamente de limites claros. Se foi crime antes, deve ser agora. Se não é crime agora, por que foi antes? A democracia não pode funcionar com interpretações elásticas conforme o personagem político envolvido. O Brasil precisa de segurança jurídica, previsibilidade e igualdade perante a lei, princípios que sustentam qualquer Estado democrático de direito. O debate está posto. A resposta não deve vir da paixão ideológica, mas da aplicação imparcial da lei. Porque no fim, não se trata de quem você apoia. Trata-se de qual regra vale para todos.